A paz do Senhor a todos, muito bem-vindos. Vamos hoje ver o sonho, a terceira aula, os sonhos de Faraó. Tá? Nós vimos os sonhos de José, ontem vimos os sonhos do padeiro e do copeiro. Hoje vamos ver os sonhos de Faraó. As irmãs, as alunas que estiverem chegando, o início, depois vocês dão uma olhada, tá bom? Os sonhos de Faraó. Ele teve um sonho, não é? E ele achava que ninguém podia interpretar este sonho. Era um sonho que para ele era de difícil interpretação, porque ele não tinha o Deus que tudo sabe, né? Mas ele chamou José, porque quando ele teve esse sonho, ele contou e o capitão da guarda, e contamos, interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. Pai do Senhor, Edilene, seja bem-vinda. E quando o faraó soube que José interpretou os sonhos, né, do padeiro, do copeiro, então ele mandou chamar José. E disse a José que tinha sonhado um sonho e que este sonho ele não tinha interpretação. E até aquele momento ninguém conseguia interpretar o sonho que Faraó tinha sonhado. Então ele disse para José. José disse para ele: conta-me o sonho. E ele contou, né? Que ele via 7 vacas gordas, né? E dizendo a mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Quer dizer, ele estava em pé na areia, ele não estava dentro do rio, ele estava em pé na areia, olhando o rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias, magras, né? E essas vacas magras comiam as gordas. E Faraó não entendia o que era isso. A paz do Senhor, minha linda Lady. E não entendia, Evelise também, a paz do Senhor. E ele não entendia que sonho era esse, né? E José escutou. Aí depois vi em meu sonho, e eis que de um pé subiam 7 espigas cheias, um pé de milho, e ele via 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após dela, no mesmo pé, né? Brotavam aquelas espigas feias, secas, mirradas, né? E aquelas espigas, elas devoravam as 7 espigas boas. E ele não entendia. Quando ele contou para José, José disse a Faraó assim: o que Deus há de fazer? As 7 vacas formosas são 7 anos, né? As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Deus deu um sonho a ele de 2 coisas, mas as coisas significavam uma só. Tanto as vacas gordas como as espigas gordas queriam dizer que eram 7 anos de fartura, né? E as vacas magras que engoliam aquelas vacas gordas eram 7 anos de fome que o Egito ali ia passar. E Faraó muito se preocupou. E ele olhou e disse: quem é que eu poderei colocar acima, né, num cargo superior para tomar conta de tudo, para administrar este negócio? E foi aí que entrou José, que ele estava no Egito, e ele entrou como governador.
o governador é igual ao presidente, né? Nosso presidente. O presidente, o governador, aí me assustei com alguma coisa que caiu. O governador, ele dirige um estado, né? O presidente dirige a nação. Então, a mesma coisa foi com José, né? Faraó regia o Egito e José administrava a parte, vamos dizer assim, econômica do Egito, né? E ele começou esses 7 anos de fartura, ele começou a armazenar, a guardar, para quando viesse os 7 anos de sequidão, o Egito está com os seus celeiros cheios. Então é isso que nós vamos ver hoje nos sonhos de Faraó, tá bom? Esses 2 sonhos que ele teve. Eu fiz o cartazinho assim, tá? Aqui eu fiz assim. Algumas irmãs estão reclamando porque os comentários ficam na frente. É só você ir até o seu celular e puxar. Puxa os comentários, então fica sem comentário, tá? De repente você quer ver os comentários, você puxa um pouquinho e vê os comentários, tá? E dá para você ver então todo o material. Eu já deixei essa parte pronta, porque é aquela mesma parte que nós fizemos no sonho do padeiro e do copeiro, tá? Então esse ali eu fiz aquele e aqui eu fiz assim, tá bom? Então estão prontos os 2 cartazes e nós vamos montar o faraó, tá? Que eu vou colocar para vocês o PDF, depois que terminar a aula eu coloco o PDF, tá? E vamos montar então o nosso faraó. Olha, ele tem o rosto dele e tem esse turbante. Então as 2 páginas do faraó são essas, o rosto e o turbante. O turbante de Faraó, olha, ele vai vir assim para vocês no molde, assim. Esse risquinho que tem aqui, vocês vão cortar ele no EVA, tá? Aí vocês vão deixar ele assim. Tá dando para ver, né? É aquele risquinho, do tamanho do risquinho, viu? Não cortem maior. Por quê? Porque dentro desse risquinho nós vamos colocar a cabeça do faraó para poder colá-la. Olha, tá? Nós vamos colocar ela aqui. Olha, e ela vai ficar aqui a pontinha aparecendo do outro lado, mas a gente vai colocar no cartaz. O faraó, eu tenho que comprar urgente um pedestalzinho para o meu celular. O faraó, nós vamos fazer 2, porque em cada sonho, eu não sei se eu faça 2 ou se eu deixe ele separado num, eu vou decidir o que é que eu vou fazer até terminar, tá bom? Porque eu estava pensando em colocar ele aqui, mas aí eu tenho que fazer um para esse sonho e tenho que fazer o outro para o outro sonho, para o sonho das espigas, tá? Então aqui nós vamos pintar, né? Dá para vocês ver? Vocês é só tirar o comentário, tá bom? Olha, ele é laranja, então eu vou usar o marrom mais escuro para dar um destaque no amarelinho. Estou preocupada com o celular porque a mesa está balançando, tá? Ele vai dar um destaque assim, ó, tá bom? Pronto, deixa eu ver aqui. Tô meio gripadinha, hoje eu tô meio cansada, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, tá? Depois eu tomo
uma medicação, durmo, que amanhã é um novo dia. Né? Alguma pergunta dos visuais que vocês já viram? Alguma coisa que vocês... Olha, pronto, tá? Então, ele tá com o acabamento. E agora nós vamos fazer o faraó. O rosto do faraó, ele é meio estranho mesmo, tá? Mas aí, quando você começa a montar ele... Eu vou começar já a montar. Não precisa pintar essa ponta embaixo, essa ponta aqui parecidinha com o sorvete, não precisa pintar. Por quê? Porque vai essa parte aqui que é a barba, tá? Quando colar aí ela dá certo. Então não precisa fazer esse acabamento embaixo. Deixa eu puxar aqui um papel. Só para mim colocar aqui, para não sujar. Oh, Jesus, tô tão preocupada com o celular. Pronto. Vocês passaram um bom dia hoje. Deus abençoe cada dia de vocês. Que seja dia de bênção. As tribulações vêm, mas as tribulações vêm para nos fortalecer, tá? Vocês tenham sempre isso em mente. As tribulações, elas vêm para nos fortalecer. Olha, entrando o coraçãozinho de acetato, tá bom? O coraçãozinho de acetato, ele vai entrar, mas ele nem precisa muito. Mas eu gosto de fazer a divisão, porque eu vou colar a barba, mas eu gosto de fazer a divisão de rosto. Pronto. Deixa eu colar aqui. Eu comecei, assim que eu abri a live, eu comecei porque eu estou colocando lá no YouTube para quem não sabe mexer no Facebook. Eu tenho algumas irmãs que estão fazendo o curso, mas elas não sabem entrar no Facebook. Então, para não dar problema, eu estou colocando lá. Só que eu não estou colocando lá os moldes. Os moldes é aqui no grupo secreto, tá bom? A irmã Clarice, que é uma pessoa que tem dificuldade de entrar no Facebook, de retirar o PDF, então eu estou colocando para ela, mas estou dando a ela a informação de que ela não pode passar os moldes para ninguém. Pronto. Olha, tá? Ele vai ficar assim. Ele tem um pescoço. Vamos logo fazer o pescoço, porque eu coloco e vai dar uma... Vocês vão ter uma dimensão melhor do que eu estou fazendo. Hoje o sonho é de faraó, tá? Então, os sonhos foram os dois de José, né? Que foi o do sol e da lua e das estrelas.
o dos feixes, que foi o primeiro, o dos feixes. Depois o do sol, da lua e das estrelas. E depois só o de José. Depois veio o outro do... Pronto, deixa eu colar logo aqui para ele não escapulir. Vocês prestem atenção, tem sempre no desenho uma parte que é luz e uma parte que é sombra. Então, quando vocês forem pregar, forem colar, vocês prestem atenção no detalhe da luz, tá? A parte de luz. Assim, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês que a gente vai fazer. Aqui, ó. Aqui no turbante de faraó, ele tem aqui tipo uma prega, mas não é uma prega, é uma volta que o tecido dá, tá bom? Então, essa volta nós vamos fazer com o lado reto. Vamos colocar ele aqui, tá? Só que esse lado é o lado que fica de frente, então é o lado de luz. O lado que vai ficar de sombra é o lado de dentro, ó, é o lado de dentro. Então, vocês vão pegar essa retinha aqui, tá bom? Ó, e colocar lá, perto da orelha, e a retinha, tá? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui que eu tô fazendo. Eu vou fazer, olha, tá bom? Um risco. Só que esse risco, para você esfumaçar ele para dentro, você vai ter que colocar o acetato, pronto, ó, e esfumaçar, tá? Aqui, então, vamos fazer aqui. Vamos esfumaçar para baixo. Oh, Jesus, não deixa que o celular caia. Pronto. Ó, dá uma esfumaçada para baixo. Eu ainda tô achando pouco. Deixa eu ajeitar mais um pouco aqui. Porque a parte aonde fica o acetato, aí ele fica bem marcado, tá? Ele não vai ficar. Se você quiser fazer uma outra preguinha, você só risca. Não, Jesus. Você só risca, tá? E olha, tá? Aí ele vai dando assim, tipo umas voltinhas no... Pronto, aqui a mesma coisa. Aonde é que vai ficar a sombra? Pra dentro. Você vai encostar, olha, vai encostar na orelha, a pontinha fina, e aqui no cantinho do corte, aqui, tá? Aqui a pontinha e aqui, ó, você vem, pronto, aí faz a reta, tá bom? Pra ela ficar bem certinha, ficar uma coisa bonita. A gente que trabalha com desenhos, a gente tem que ter uma simetria. Tem que ter a ideia da simetria. Aí tem algumas irmãs que dizem, eu sei lá o que é simetria. Simetria é o movimento do desenho, tá bom? Olha, aí ele dá um movimento no desenho, tá? Agora a gente vai para a parte daqui. Olha, ficou aqui, tá? Aqui atrás, tá aqui. Eu vou dar aqui uma colinha para ele ficar direitinho. Pronto, então aqui.
que é que nós vamos fazer? Olha, vai ter esse pedacinho, vocês vão vir com ele e colar ele junto desse risquinho, tá bom? Que aí esse risquinho não vai aparecer. Pronto. Olha, o risquinho acabou. Não tem mais o risquinho. Na cabeça do faraó, vocês devem ter visto que tem sempre um enfeite, assim que sobe. Então, é esse enfeitezinho, tá? Nós vamos colar ele passando aqui um pouquinho aqui embaixo, que é para ele ficar um pouquinho passando embaixo e um pouquinho passando em cima. Ó, para dar um efeito de coisa chique na cabeça do faraó. Pronto. Aqui vocês medem tudo direitinho no meio, tá? Pra ficar tudo bonitinho. Olha, tá? Se o comentário estiver atrapalhando, vocês puxam o comentário para o lado com o dedo, assim. Vocês puxam para o lado direito, tá? Então, tá aqui. Agora, nós vamos fazer os olhos. Os olhos do padeiro e do copeiro, eu usei esse tipo de olho. Aqui, vocês lembram que eu mostrei a vocês que eu usei esse tipo de olho. Vou usar novamente, só que em vez de em pé, ele vai ficar assim, deitado, tá bom? Aqui. Pronto. Vou mostrar a vocês como ele fica. Ele dá um outro efeito, viu? Ele dá um efeito de olho de governador, de gente que é líder. Olhando assim, de lado. Pronto. Vocês notaram também que o faraó, ele tem assim um olhinho puxado aqui do lado, tá? Ele tem assim, esse puxadinho do lado. O olho do faraó, ele é uma pintura que os egípcios usavam e eles usam, tá? Puxar aqui bem, que é pra... Deixa eu fazer logo o acabamento do ouvido. A orelha. Pronto. Olha. Vocês lembram como a gente fez a boca? Deixa eu colar logo a sobrancelha. A sobrancelha eu fiz em EVA preto, tá? Mas tem o molde na apostila, tá aqui ela. Tem o molde na apostila, vocês não se preocupem, que tá aqui, ó, tá? Ele tá todinho aqui. Eu disse para vocês no grupo do WhatsApp que hoje é a última aula desse módulo, é a terceira aula, né? Então, quando for essa semana, vocês vão fazer... Tem algumas que já estão fazendo, viu? Como é um personagem, um dos visuais, né? E eu vou sortear, vai me marcar, eu vou colocar aqui no grupo e vou sortear uma vaga, tá? Pronto. Outra coisa que nós fizemos ontem foi o nariz, não foi? O nariz. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Eu fiz um nariz próprio para esse faraó.
Fiz um nariz próprio para ele. Mas se ele não tiver aqui, não tem problema. Nós vamos fazer outro. Tá aqui. Encontrei. Porque ele é de acetato, aí a gente quase não vê. Vocês estão vendo? Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Tiele, Nancy, Sandra Figueiras. Tá? O que nós vamos fazer? Olha como o faraó já está mudando. Nós vamos colocar no meio direitinho, tá? Não precisa fazer ele sombreado até em cima. Vocês vão fazer de um jeito que ele fica um sombreado, mas só mesmo para dar a intenção do nariz. Ai, Jesus, tô assustada com o celular. Tá? Olha, para ele dar a dimensão de nariz. Aí vem a boca. Todos os moldes vai estar no PDF, tá bom? Então tá aqui a boca. Colar a boca. E o faraó está pronto. O faraó está pronto, tá? Passar aqui um preto para destacar essa boca dele. Não precisa passar muito. Só para dar uma esfumaçada. Pronto, tá? Então o faraó está pronto. Deixa eu colocar ali a parte do faraó. Pronto, aqui é o faraó. Que eu vou decidir se vou colocar ele no sonho ou se eu vou deixar ele solto e mostrar o sonho, não é? Porque numa pregação a gente pode mostrar apenas ele, colocar atrás o preto, tá? Coloca o preto, passando, né? Ele vai ficar maiorzinho, então... E a gente pode mostrar o faraó e depois mostrar o visual com o sonho. Vamos fazer então o primeiro sonho que ele teve, que foram as vacas gordas, né? As vacas gordas. Deixa eu ver a das vacas, onde é que eu vou colocar, se no rosa, se no verde. Acho que eu vou colocar no verde. Porque as espigas têm verde e aí vai ficar muito verde. Pronto. Viu? Quando for fazer, vocês analisem isso também. Para não ficar um visual com aquela cor muito predominante. O que é que nós vamos fazer para não nos perdermos na vaca, né? A vaca tá aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar o desenho de lado, tá? Vamos deixar o desenho no cantinho que a gente veja. E a gente vai montando esse desenho por essa vaca aqui, tá? A vaca gorda... Não, a vaca gorda é a cinza. Pronto. A cinza. Olha. Eu deixei esse aqui recortado... Por quê? Porque é nessas partes que vocês vão sombrear, tá? Para dar as divisões. Eu já colei o peito da vaca. Por quê? Porque tem um detalhe nela, que é a perninha. Essa perninha, ela vai por trás do peito, tá? Ela vai aqui, ó, por trás do peito. Então, eu tive que cortar ela daqui, colocar o peito e agora a gente vem e coloca ela, tá bom? Eu vou deixar ela solta para as meninas ter
essa orientação. Pronto. Porque ela está por trás do peito da vaca, tá? Tia, esse nariz tem uns buraquinhos? Tem uma entradinha. Essa entradinha do nariz, olha, ele tem. Ele já no risco já tem, tá? Quando você fizer o seu, ele vai ficar do mesmo jeito. É para ele ficar do mesmo jeito, tá bom? Pronto, deixa eu pegar aqui o papel que eu estava pintando em cima, para não borrar nada. Então, tudo que acontecer no meu é para ter no de vocês também, porque o risco é o mesmo. Eu não modifico nada. O risco de vocês é o risco que eu estou pintando aqui. Então, não tem essa coisa de dizer, ai, mas o da tia ficou mais bonito. Não, não pode. É a mesma coisa. Cadê, Jesus, o preto? Tá? A vaca é cinza. Então, cinza combina com o quê? Com o preto. Então, vamos dar aqui uma pincelada nela. Né? Tem uma coisa que eu descobri hoje, eu estava dizendo à minha filha, eu digo, tão bom de sombrear, é um coraçãozinho de feltro, ó. Aí a gente passa, sombreia, que é uma benção. Foi uma canetinha que eu ganhei e já descobri a utilidade do coração. Ai, Jesus, como tu és bom, tu és maravilhoso. Tá? Ele fica um sombreado maravilhoso. Com essa almofadinha do feltro. Foi a caneta 1001 utilidade, essa aqui. Olha, pronto, sombreou, tá? Então, a parte do corpo da vaca tá pronto. Vamos fazer o rabinho. Olha, o rabinho. Aqui é da vaca gorda, tá? Da vaca gorda, essa aqui. Se quiser colocar umas manchinhas na vaca, pode também, tá? Não se acanhe não, a vaca é sua. Aí você faz a vaca conforme você queira. Se quiser botar as manchinhas, coloca. Se quiser pintar as manchinhas, pinta. Fiz uma coisa errada aqui. Sabe o que foi? Pintei do lado contrário. Mas não tem problema, vamos pintar esse lado. O outro lado pintado vai ficar colado no EVA. Vocês estão gostando da aula? Tem alguma coisa que vocês queriam que eu modificasse? Se tiver, vocês podem dizer, tá? Porque a gente tá aqui é para aprender mesmo. Tá? Ó. Ela vai ser colada atrás, tá? Mas ela vai ficar na frente. O rabinho dela fica na frente. Ele é colado atrás, mas fica viradinho pra frente. Pronto. Colou atrás. Ó. Mas ele fica aqui, vocês estão vendo? Pronto, mas ele é colado atrás, ó. Atrás não precisa pintar, tá? É que eu errei. Pronto. E nem precisa colar ela aqui
porque ela fica justinha. Pronto. Agora nós vamos para o rostinho da vaca. O rostinho dela vem essa parte aqui. Para mim não me perder, o que é que eu faço? Eu pego e vou olhando. Deixa eu ver. É esse lado, ó. Tá vendo? Então é esse lado aqui. Porque se eu fizer esse lado, aí vai dar errado. Não vai dar certo, tá? Então eu gosto de ter o desenho inteiro para que eu vá me baseando no desenho. Pronto, aqui. Vamos colocar ela. Deixa eu ver aqui. Tem a parte do focinho. Ó, tem a parte do focinho, a parte do cabelinho daqui, que é onde vai dividir o chifre, o outro chifre. Deixa eu ver aqui ela, tá? É aqui. Então, ó, vocês, para não se perder, faz como eu, tá? A parte desse chifre, um chifre é para frente, o outro chifre é por trás da orelha. Então, deixa eu colar logo ele para me explicar a vocês. Aqui é um. E aqui é o outro. Olha, tá? Então, aqui é o da frente e aqui é um por trás. Estão entendendo? Pronto. Então, eu venho agora aqui com o topetezinho, que ela tem um topete, a vaca gorda. A magra não, a magra até o topete ela perdeu, de tão magra que ela está. Pronto, uma vaquinha gorda, né? Agora aqui o focinho. Tá aqui. O focinho. O focinho, nós vamos colocar um marronzinho mais claro, para fazer uma sombra nele. Deixa eu colocar aqui. O focinho, ele vem junto com a parte da boquinha, tá? Então, a boca tem só, é da mesma cor do focinho, só que ela tem, deixa eu ver aqui, ó, novamente, Vânia Capelli, não sei se ela está assistindo, mas ela já me perguntou ontem sobre se eu usava. E eu disse a ela que usava sempre nessas partes de divisão, tá? Nas partes de divisão. É onde eu uso deixa eu ver aqui se eu encontro a boquinha. Essas partes pequenas são medonhas para desaparecer no meio aqui. Essas partes bem miudinhas. Mas eu tenho aqui o vermelho e eu corto outro pedacinho. Ó, é bem pequenininho, tá? Pronto. Deixa eu colar logo ela. Pronto. A partir da próxima semana, eu vou comprar o tripé para vocês assistirem a aula
aqui por trás, tá? Porque aí vocês vê de cima, tudo que eu for fazendo, vocês vão enxergando já na hora, tá bom? Não vai ser preciso eu estar levantando o desenho, não. Vocês já vão ver quase em tempo real. Ó, o rostinho da vaca, tá bom? Ele tem aqui um detalhe na orelha. Na orelha. Deixa eu colocar o detalhe da orelha, que é aquele cor-de-rosa que a gente sempre coloca. Pronto, o detalhe da orelha, olha. E o olhinho da vaca, como é redondinho, eu vou colocar um desse que mexe, só que eu tô achando que esse é grande. Deixa eu pegar um menor. Isso, ficou mimosa. A vaca mimosa. Pronto, olha. Tá? Aí nós vamos colar ela. Ai, se eu disser a vocês que eu colei do lado avesso. Avesso. Não, eu colei ela do lado avesso, tá? A vaca gorda. Porque o certo era colar ela assim, tá? Mas eu vou fazer outro, tá? Mas o rostinho dela é isso aqui, tá bom? Eu vou deixar o rostinho e depois eu faço outro corpinho e coloco a minha, tá? Mas é isso aqui, ó. Ela vai ficar isso aqui no corpinho, tá? Pronto. Então, vou deixar aqui, depois eu ajeito a minha vaquinha gordinha. A vaquinha outra, a magra, ela tem o olho vocês vão fazer no próprio EVA, tá? O olho dela é esse olho aqui, ó. É um olho, uma bolinha branca com uma espiral. Deixa eu ver aqui o molde dela, para vocês verem o que eu estou dizendo. Pronto, aqui, ó, tá? O olhinho dela é feito no próprio EVA, feito uma espiral, porque ela está passando fome. Então, ela é desse jeito. Agora, essa aqui, antes de eu colar, eu já vou olhar aqui. Pronto, já sei aonde ela é. Essa posição. Foi um erro meu, que eu não olhei a posição da outra. Ela é begezinha, cor de pele, então eu vou fazer o acabamento marrom. Na cinza eu fiz o acabamento preto, tá? Nela eu vou fazer o acabamento marrom. Como ela tá com fome, eu coloquei ela o cor de pele e os detalhes amarelos. Eu vou mostrar a vocês uma coisa que eu já cortei na... Deixa só eu sombrear aqui. Pronto. Sombreei ela. Agora aqui, ó, no corpinho dela, vocês vão ver uns riscos. Vocês vão ver aqui, olha, esses riscos, tá? Esses riscos nós vamos cortar eles até lá no cantinho que está. Na perninha também, ó. Esses riscos da perninha, vocês vão recortar. Por quê? Porque na hora que vocês recortarem assim, ó, aí vocês vão colocar em cima, tá? Vocês vão colocar o risco em cima, assim,
E aonde está cortadinho, vocês vão sombrear. Agora, aqui, nós vamos ter que ver aonde é que fica a luz. Quando bate a luz, onde é que fica claro? Essa parte do meio. Aqui vai ficar um pouquinho escuro e aqui também vai ficar um pouquinho escuro. Quem trabalha com pintura de tecido, de pano de prato, aprende isso, né? Tia, dá para usar, só fica parecendo estar olhando com a cabeça virada. Ela ficou desse jeito. A Vânia Capelli está dizendo, tia Neide, dá para esfumaçar do outro lado? Dá. E aproveitar esse mesmo corpo, dá sim. Só que tem o peito, que aí eu tenho que fazer outro peito para ajeitar, porque o peito ficou colado por trás. Tá? Então, aqui, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Nessa parte aqui, deixa eu esfumaçar aqui um lado e eu mostro para vocês. Porque a próxima semana nós não vamos ter esse problema. Prometo a vocês que segunda-feira já vou providenciar pra gente acompanhar melhor a aula, tá? Olha, tá? Esfumaça de um lado de cá, esfumaça do lado de lá, tá bom? Aqui, ó, deixa ele em pé, esse aqui, esfumaça aqui, dobra esse e dobra esse. Então, esfumaça desse lado e desse, tá bom? Que vai dar o efeito de essas costelas, né? Destas costelas magras. Na perninha, a mesma coisa, tá? Na perninha, a mesma coisa. Um lado, depois o outro lado. Olha. Aí dá a dimensão de perninha. Esse aqui não tem no de trás, mas eu vou fazer porque eu preciso também que ele defina essa pata de trás. Pronto, definiu, tá? O peito dela é um peito que não tem leite por ela ser uma vaca, né, carente. Então, vamos fazer aqui um sombreado leve, não precisa ser um sombreado muito escuro. Coloca o peito no lugar, tá? Olha, coloca o peito no lugar, tá bom? E coloca a pata, deixa eu ver aqui, ó, o jeito da pata aqui. E coloca a pata dela. Por trás, olha, por trás, tá? Então, fica as 4 patas. Tem que lembrar que uma vaca, ela tem 4 patas. Pronto, tá? Esse aqui. Isso, pronto. O rostinho vai ficar assim. Então, eu tenho que montar ele desta forma. Aqui está o focinho. Pronto, o focinho e a boquinha. Cadê o meu coração de acetato? Lembrem de usar o coração,
tá? Não vão fazer divisão sem o coração. Por quê? Porque vocês não vão fazer direito a divisãozinha, às vezes com o coração. É preciso ainda ajeitar. Pronto, aqui. Agora deixa eu ver a boquinha desse aqui que está aqui. Pronto. Vocês, quando for esfumaçar, lembrem que não é muito pesado, tá? Contanto que vocês demarquem bem a linha de divisão. Agora, a cor não precisa ficar escuro dentro. Porque senão você esfumaça demais e a cor que você tá usando, pronto, no meu caso, que é amarelo, aí pode ficar um marrom mais escuro, tá? Aqui é o focinho e a boquinha. O focinho e a boquinha. Pronto, já vou pregar ela aqui. Esse vai dar certo, viu? Essa cabeça aqui vai dar certo. Pronto, olha. Pronto, aqui é o focinho e a boquinha. Agora a gente vai fazer o resto da cabecinha. Deixa eu ver aqui onde é que tá o olhinho, o chifre e as patinhas. Pronto. Aqui as patinhas, deixa eu colar logo. As patinhas é só botar um pinguinho e vai colando de um jeito que você vá olhando e vá vendo que tá coerente com o desenho. Esse aqui eu vou ter que cortar um pouquinho, ele ficou grande. Só esse aqui. Pronto. Pronto, olha, tá? Aí ficou as patinhas. Agora aqui a gente vai colocar o chifre. Um chifre é por cima e um por baixo. Deixa eu colocar logo esse aqui por baixo. E esse aqui por cima. Pronto. Na sede, as meninas que vão para a sede, para o dia do seminário, nós vamos fazer um avental de contação de história, tá? Um avental para contar várias histórias com ele. Um multi-avental. Pronto. Agora aqui deixa só esfumaçar. O ano passado eu dei Jesus e os discípulos em caixa de leite, não foi em rolinhos de papel, foi em caixas de leite. Eles ficaram maiores, né?
uma vaca passando necessidade. Então, nós vamos colocar ela aqui. Essa aqui deu certo. Pronto. Tá? Essa aqui deu certo. Então, nós vamos colocar ela. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço com esta gordinha. Eu vou deixar aqui, tá? Porque realmente ela dá a ideia de que ela está olhando as magras se aproximando dela para engoli-la, né? Pronto. Vou colocar ela aqui. Então, aqui são 7 vacas gordas e 7 vacas magras, tá? Né? Ah, tá, eu vou botar aqui nesse. 7 vacas gordas e 7 magras. Só que as magras engoliam as gordas. Como o nosso EVA, ele é pequeno, e se a gente for colocar 7 vacas... Ah, o rabinho da vaca magra. Ó, ele é tão fino, tá? Ele é bem fininho. Pronto. Olha, tá? É um rabo fino. É diferente da vaca gorda. A vaca gorda é uma vaca bem tratada. Então, como é pequeno, é 60 por 40 o nosso EVA, eu não estou trabalhando com EVA de metro, então o que é que eu fiz? Eu fiz o número 7, tá? Que representa 7 vacas gordas e 7 vacas magras, tá? Então, o 7, eu vou prender ele aqui no meio do sonho, no meio do balão do pensamento. Pronto. Olha, no meio do balão do pensamento, tá? Coloquei o 7. De um lado, eu vou colocar as vacas gordas, porque foi o que ele viu primeiro, tá? Ele viu primeiro as vacas gordas, né? Então, vou colocar as gordas e aqui do lado eu vou colocar as magras, tá bom? Deixa eu ver aqui uma forma que o rabo dela fique dentro. Pronto, aqui ficou. Tá? Pronto. Quando eu coloco, eu não colo todo o visual. Eu colo em partes. Eu gosto que algumas partes fiquem meio soltas para dar a noção de movimento. Tá? Eu tô achando que eu vou fazer isso. Não vou colocar o faraó. O faraó eu vou deixar ele solto, porque eu vou precisar dele para falar dele em outros momentos. Então, se eu colar ele aqui, na hora que eu for falar dele, que ele colocou José como governador, alguma coisa assim, eu vou ter que fazer outro faraó, não é isso? Então, olha. Dá para ver? As vacas gordas, as 7 e as 7 vacas magras, representada por essa aqui, e as gordas representada por essa, tá bom? Então, aqui ficou assim, as 7 e as 7. Agora, aqui as espigas. As espigas eu vou primeiro pintar para vocês verem como a gente pinta as espigas. As espigas estão aqui, ó.
As verdes ela tem a espiga amarela, tá? As secas eu fiz ela com o EVA marrom e o cor de pele. Pronto, aqui, ó. Tá? Então ficaram as espigas verdes e cheias e as espigas que eu acho que aqui ainda dá para tirar mais um pedacinho, porque elas são secas, elas são mirradas, né? Eu acho que ela tem que ser então menor do que as gordas, as cheias, tá? Então eu vou pintar elas. Essa aqui não precisa pintar tanto, porque ela é as secas. Então eu vou dar só um. Eu não sei se... O que vocês não entenderem, que não der para perguntar aqui, pode perguntar no grupo do WhatsApp, viu? Eu sempre, às vezes eu não falo, mas eu tô dando uma passadinha lá. Às vezes é porque eu tô trabalhando, aí eu dou aquela olhadinha rápida e quando dá para responder, eu respondo, tá? O quadriculado você faz ele suave. Fiquei com pena porque muitas das meninas que fizeram o nível 1 não estão fazendo o nível 2. Eu tive conversando com algumas, até pela dificuldade financeira. Umas pela dificuldade financeira, outras porque não sabem mexer no Facebook, nos grupos. Ai, irmã Elisaneide, eu sei entrar no meu Facebook, mas eu não sei encontrar o grupo. Então, tudo isso foi uma dificuldade. No grupo do WhatsApp é muito bom. A gente fez aquele curso, foi muito bom, mas nós tínhamos uma dificuldade, não podíamos fazer live ao vivo, né? Porque, olha, essa é a seca, tá? Porque pode colocar ele com velcro. 8 aqui no final. Não entendi, Raquel Cristina. Ficou lindo, Raquel Cristina. Viu? Então, deixa eu pincelar aqui esse. A dificuldade das meninas que eu estava dizendo, né? Mas já aqui no grupo do Facebook temos essa vantagem, que podemos fazer a live. A live fica uma imagem boa, que tanto é que eu tô colocando no YouTube e tá ficando uma imagem muito boa. Pronto, aqui ela tá viradinha, então o lado sombreado é o lado de baixo, ó, é o lado de baixo, tá? Essa ideia de sombra, vocês pratiquem, porque é muito, muito bom. Tá? A ideia de sombra, tá? A gente que trabalha com
pintura de pano de prato, a gente não sente muito essa dificuldade. Mas nem todos nós trabalhamos, né? Pronto. Aí aqui eu colo. Deixa só eu fazer aqui também, porque aqui ele tem uma divisão. Tá? Olha. Tá bom? Ele tem essa divisão. Então aqui, deixa eu dar aqui uma colada. Olha, pronto, tá? Então ficou pronta essa da seca. Agora vamos para a verde. A verde eu vou fazer com um verde mais escuro. Deixa eu ver o tom desse. Esse tom. Irmãos, é tão interessante. Eu tinha dito ao Senhor que não queria mais ministrar para criança. Digo, não, Jesus, eu não quero mais não. Agora eu quero ficar só mesmo ensinando as irmãs a fazer os visuais delas. De qualquer jeito eu vou ser sócia delas, as almas que elas ganham eu vou ter também minha percentagem. Então tá bom, eu não quero, Jesus, eu não quero mais ministrar para criança. Irmãos, e é uma coisa tão tremenda que eu fui ministrar numa igreja, numa congregação, e quando cheguei lá que terminei, falei até sobre Zaqueu. O tema era crianças querendo ver Jesus, era o tema. E eu contei a história do Zaqueu. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando terminou, perdi muita coisa, perdeu não, Raquel. Tá? E qualquer coisa, assiste depois, vai ficar aqui no grupo, tá bom? E quando eu terminei de ministrar, o pastor me chamou lá na frente. Irmão, toda a conversa que eu tinha tido com Jesus, de que eu não queria mais ministrar para as crianças, o Senhor usou o pastor naquela noite. E disse, eu vejo quando tu diz assim, eu não vou mais, mas eu preciso que tu faças a minha obra. E eu fiquei assim, eu digo, mas Jesus, né? Então, às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo é tão sem valor pra gente, tá? Não é pra Jesus não, pra Jesus tem um valor inestimável. A gente pensa pra gente, né? Que a gente não tem mais capacidade, que a gente não tem. Ai, Jesus, eu sou tão fraquinha. Ai, Jesus, eu não sei fazer o que aquela irmã sabe. Mas o que aquela irmã sabe, muitas vezes ela não sabe o que você sabe, tá? Então Deus nos usa de acordo com a nossa ferramenta, tá? Se nós somos serrote, ele vai usar como serrote. Se nós somos martelo, ele vai nos usar como martelo, tá bom? Então, eu me envergonho de ter dito ao Senhor que não ia mais ministrar para criança, né? Porque a gente vai chegando numa idade que a gente acha assim que não tem mais aquele interesse, né? Mas a nossa experiência é algo assim que é lindo, é lindo. Eu fico às vezes olhando como agora no Acampa Dentro,
terminei de ministrar, até uma palavra dura, viu? Uma palavra dura para criança, mas tinha muitos juniores. E a palavra que eu dei foi mais para os juniores. E quando eu terminei, irmãos, para surpresa minha, era eles tudo vindo me impedir que no próximo acampar dentro eu não deixasse de ir. E eu estava dizendo a eles, meninos, eu sou daqui da igreja de vocês. Eu vou dar aula a vocês. E eles me abraçaram e tudo. E eu vi assim como Deus faz, como as crianças precisam, olha, como as crianças precisam, né, da palavra, como a palavra é, viu? Vocês não fiquem com medo de ensinar a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela é dura, tá? Muitas vezes a gente pensa que vai ferir. Mas não se preocupe não, que não vai ferir não. Ao contrário, eles vão crescer no temor da palavra de Deus, tá? Pronto, aqui 7 e 7. Como ele é pequeno, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que nesse aqui ainda vai ficar melhor. Porque nós vamos colocar o 7 no meio e eles vão ficar um de cada lado. Pronto. Sei que Jesus é maravilhoso, maravilhoso. E eu disse ao Senhor, digo, Jesus, pois a partir de agora, para onde tu me mandar, se for para pregar para meninos, se for para pregar para juniores, adolescente, se for para adulto, eu vou, Jesus. Não vou mais ficar nessa desobediência, não. Foi. Tá? 7 espigas secas, né? E 7 espigas cheias. E as 7 secas, né? Elas devoravam as cheias. E isso queria dizer o quê? Que era 7 anos de seca que vinha, tá bom? E aqui também. Deixa eu vir aqui, deixa eu ficar em pé para ver se eu coloco mais perto de vocês. Aqui as magras, aqui as gordas, tá bom? E o faraó. Olha o faraó, né? Eu vou ver aqui se eu colo logo o faraó num preto. Para vocês verem como ele fica. Pronto. Deixa eu colar ele logo para me ensinar vocês a cortar no tamanho. Geralmente quando você colar, que for cortar, você não corta antes de colar para dar o acabamento, tá? Você primeiro cola ele, deixa uma parte tanto em cima como do lado, pronto, porque quando você for cortar, você vai cortar ele maior. Eu não sei se vocês já viram aqueles desenho industrializado, que eles têm uma beiradinha. Essa beiradinha é que dá a sustentação do visual, tá? Quer ver? Ó, vocês quando cortar, ó, vocês deixam um pedacinho passando. Eu não sei se dá pra ver. Olha, um pedacinho passando, tá? De mais ou menos meio centímetro. Em toda a volta. Tudo que vocês for cortar, vocês cortem assim. Tá?
vai do jeito do desenho, mas deixando meio centímetro. Olha, tá? Ele fica um desenho maior, olha, e fica com acabamento. Então, sempre que eu for falar do faraó nessa história, eu já tenho aqui o faraó, tá? Se você quiser um faraó com rosto maior, é só fazer, ampliar ele. É a aula número 1, né? O nível 1. Nós aprendemos a ampliar. Então, você vai pegar o desenho do seu PDF, vai fazer ele maior, quadricular, fazer ele maior do tamanho que você quiser, tá? E a aula hoje é essa. A próxima semana nós vamos ver José e suas túnicas. Então, nós vamos fazer o José e vamos fazer as túnicas, tá? Se eu não me engano, são 7 túnicas. A da humilhação, da honra, aquelas túnicas que tá viralizada, né? Nós vamos fazer elas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou no grupo do WhatsApp com vocês. É só vocês me solicitar que eu apareço, tá bom? E vamos ficar na paz. Um bom final de semana para vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E amei as vaquinhas. Faça as suas, viu? Que essas são minhas. E Deus vai nos abençoar, tá? Vai nos dar sabedoria para que a gente possa falar para as crianças, né? Vai trazer a nossa memória. Vamos ler a Bíblia porque o Espírito Santo, ele trabalha trazendo a nossa memória. Eu também te amo, Vânia. E muitas vezes nós vemos um assunto e aquele assunto passa, né? Mas aí, de repente, você começa a falar para um vizinho, para alguém, e o Espírito Santo, ele traz aquele assunto, a sua memória. Então, vou mandar o PDF, tá? Até daqui a 1 hora os PDFs já estão aqui no grupo. Qualquer coisa, se não estiver amanhã de manhã, vocês olham que eles vão estar, tá? Então, vamos nos dedicar, né? Cada dia mais, e que o Senhor encha a mão de vocês de bênçãos, e que toda sorte de bênção do Senhor seja sobre vocês, e a família de vocês, tá? Que ela se estenda. Eu vou mandar, sim, os PDFs. Um beijo para vocês.